Irã adverte Estados Unidos de comportamento aventureiro após parada de fragata no Mar Vermelho. O Pentágono começou a montar uma coalizão marítima no Mar Vermelho no mês passado, liderada pela Força Tarefa Combinada 153 da Marinha dos Estados Unidos por navios do Reino Unido, Dinamarca e Grécia. Em meio a uma onda de sequestros, Houthis, ataques com mísseis e drones contra navios comerciais afiliados a Israel que atravessam o estratégico corpo de água. O embaixador do Irã nas Nações Unidas alertou aos Estados Unidos contra qualquer aventura que possa desestabilizar ainda mais a já frágil situação de segurança no Mar Vermelho. O Irã emite um aviso severo contra qualquer comportamento aventureiro dos Estados Unidos que possa pôr em perigo a paz regional, disse o embaixador Amin Said Iravani nesta terça-feira, 9 de 1 de 2024. Em uma carta dirigida aos Estados Unidos e aos seus aliados, uma semana depois de a Marinha do Irã ter destacado um navio de guerra armado com mísseis de cruzeiro na região, caracterizando a onda de apreensão de navios Houthis e ataques contra petroleiros de propriedade afiliados a Israel no Mar Vermelho como consequência da guerra genocida de Israel apoiada pelos Estados Unidos em Gaza. Iravani apelou ao Conselho de Segurança das Nações Unidas para ver as causas profundas da crise e manter a sua responsabilidade de enfrentá-los, e obrigar a Tel Aviv a porfiar sua agressão. O diplomata rejeitou ainda as acusações infundadas feitas por representantes dos Estados Unidos, Israel e Reino Unido na ONU. Em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU na semana passada, acusando o Irã de apoiar diretamente os Houthis na realização dos seus ataques, dizendo que as alegações são infundadas e carecem de provas. A República Islâmica do Irã sempre atribuiu grande importância à segurança marítima, à liberdade de navegação e reafirma seu compromisso inabalável em cumprir as suas obrigações internacionais e manter a paz e a segurança na região, disse Iravani. Na quarta-feira passada, 3 de 1 de 2024, o vice-embaixador dos Estados Unidos na ONU, Christoph Lu, acusou o Irã de profundo envolvimento no planejamento de operações contra navios comerciais no Mar Vermelho, sugerindo que os Houthis teriam dificuldade em localizar e atacar eficazmente navios comerciais sem o apoio iraniano. A República Islâmica não escondeu a sua afinidade ideológica com um grupo de milícias xiitas e emitas, listando regularmente os Houthis entre os países e grupos que se diz fazerem parte do chamado eixo da resistência à hegemonia dos Estados Unidos e de Israel na região. Ao mesmo tempo, as autoridades iranianas indicaram repetidamente que o seu apoio aos Houthis não inclui assistência militar direta, em parte devido ao seu severo bloqueio marítimo posto em vigor contra o Iêmen desde 2015 e às operações de colisão de estados do Golfo Pérsico para tentar expulsá-los do poder no país. Os Houthis iniciaram a sua operação de sequestro de navios, ataques de drones e mísseis em novembro, em solidariedade aos palestinos, depois dos seus esforços anteriores para atacar diretamente Israel terem sido em grande parte frustrados pelas defesas aéreas antimísseis israelenses norte-americanas. A milícia garantiu que a sua campanha contra o transporte marítimo comercial visa apenas navios de propriedade israelense, além de cargas com destino ou origem no Estado judeu. Ao mesmo tempo, os Houthis alertaram que vão se reservar o direito de atacar navios pertencentes a qualquer país que participe da nova coalizão militar dos Estados Unidos, a Operação Guardião da Prosperidade. Os ataques e ameaças Houthis levaram a 2,5 de grandes empresas de transporte comerciais a suspender as suas operações através do Mar Vermelho, com o custo de seguros israelenses subindo acentuadamente e os custos globais de transporte marítimo saltando até 170%, à medida que os navios são forçados a fazer um longo caminho ao redor da costa sul da África, em meio à formação da coalizão liderada pelos Estados Unidos e um incidente mortal no dia 31 de dezembro, no qual 10 Houthis a bordo de pequenos barcos que tentavam abordar um navio comercial foram mortos. Em um confronto com helicópteros dos Estados Unidos, Teherã mobilizou a Alborz, uma fragata da Marinha iraniana armada com longos mísseis antinavio de longo alcance e equipamento de guerra antissubmarino no Mar Vermelho, em uma tentativa de acalmar as tensões regionais. Entretanto, a coalizão naval liderada pelos Estados Unidos não conseguiu até agora ganhar muita força, com apenas 3 dos 20 membros listados pelos responsáveis do Pentágono em dezembro, enviando navios de guerra reais para ajudar os Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca e Grécia, respectivamente, com a França, Itália e Espanha se retirando de outros países, incluindo os Países Baixos, Noruega, Austrália e Canadá, comprometendo-se apenas em um punhado de marinheiros e navios. Ucrânia tem déficit de mísseis guiados antiaéreos, diz porta-voz da Defesa Aérea, da Força Aérea. Nesta terça-feira, 9 de 1 de 2024, o porta-voz do comando da Força Aérea ucraniana, Yuri Ignat, diz que Kiev está com um déficit
de mísseis antiaéreos guiados. O porta-voz afirmou à televisão que a Ucrânia utilizou uma reserva considerável de mísseis para se defender contra ataques recentes, acreditando que é claro que há um déficit de mísseis guiados antiaéreos, de acordo com a Reuters. Em seguida, Ignat disse que espera que os atrasos nos pacotes de ajuda ocidentais sejam resolvidos em breve, uma vez que a Ucrânia depende dos suprimentos ocidentais não apenas para munições de defesa aérea. Temos cada vez mais equipamentos ocidentais hoje que, consequentemente, precisam de manutenção, reparo, atualização, reposição e munição correspondente, afirmou o porta-voz. Na semana passada, Ignat declarou que Kiev não tinha nenhuma informação sobre o treinamento de pilotos ucranianos ou sobre a transferência de aeronaves F-16. O Ministério da Defesa da Dinamarca, um dos países que prometem os caças F-16 para a Ucrânia, disse que o envio dos caças sofreria um atraso de pelo menos 6 meses, visto que algumas condições não haviam sido cumpridas, conforme noticiado. Entretanto, a parte não deu detalhes sobre o que seriam essas condições. Também nesta terça-feira, 9 de 1 de 2024, o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, disse que tropas russas continuarão atingindo consistentemente os objetivos da Operação Militar Especial na Ucrânia. Forças russas mantêm a iniciativa estratégica em toda a linha de contato e combate, diz Shoigu. Tropas da Rússia continuarão atingindo consistentemente os objetivos da Operação Militar Especial na Ucrânia, disse o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu. As tropas russas estão reduzindo metodicamente o potencial de combate do adversário. Mantém a iniciativa estratégica. Em 2023, as perdas das Forças Armadas da Ucrânia excederam 215 mil homens e 28 mil peças de armamento, informou Shoigu durante a reunião. De acordo com o ministro, as forças ucranianas estão enfrentando o esgotamento dos recursos humanos. As Forças Armadas da Ucrânia não têm resultados no campo de batalha. De acordo com o ministro, as formações ucranianas estão enfrentando o esgotamento dos recursos humanos. As Forças Armadas da Ucrânia não têm resultados no campo de batalha. Por indicação dos curadores ocidentais, o regime de Kiev continua levando os seus soldados para o abate e está buscando todas as oportunidades para preencher as fileiras do exército ucraniano, observou Shoigu em uma reunião com a liderança das Forças Armadas da Rússia. O ministro disse também que isso não mudará a situação na linha de contato, mas apenas prolongará o conflito militar. Shoigu declarou que o aumento das capacidades de combate das tropas russas garantirá a contenção da agressão contra a Rússia e os aliados. Em nossos planos imediatos está melhorar os sistemas de comunicação, aumentar a eficácia do uso de meios modernos na coleta de inteligência, de designação de alvos e de combate, de contrabateria, bem como das capacidades de defesa antiaérea de grupos de satélites, disse Shoigu. Ele observou também que em 2024 as Forças Armadas da Rússia serão equipadas com armas dotadas de inteligência artificial e as que funcionam em novos princípios físicos. Analista: Estados Unidos ressuscitaram o fantasma do Armagedon nuclear em meio a tensões com a Rússia. Os Estados Unidos mostraram sua verdadeira atitude em relação à Rússia e revelaram sua intenção de ir para um confronto ainda maior com Moscou, escreveu Paul Craig Roberts, funcionário da Casa Branca sob a administração do presidente Ronald Reagan, em um artigo no seu site. Se a degradação do Ocidente não levar ao seu colapso, a guerra é inevitável, disse ele. De acordo com Robert, europeus e americanos desprezam seus governos que servem aos interesses de pessoas financeiramente poderosas. Mas as pessoas comuns não têm nenhuma influência na política externa agressiva do Ocidente. Quando as elites ocidentais mostraram a todo mundo que não tem vergonha dos conflitos que desencadearam, as intenções dos Estados Unidos em relação à Rússia ficaram finalmente claras, acrescentou. Washington ressuscitou o fantasma do Armagedon nuclear, concluiu o analista. Anteriormente, o presidente russo Vladimir Putin disse que a natureza agressiva da OTAN não está mais sendo escondida. Os documentos doutrinários dos Estados Unidos afirmaram explicitamente reivindicações de superioridade global. Especialista: Rússia destrói empresas do complexo militar industrial ucraniano com apenas um ataque. Com um único ataque, o exército russo destrói empresas do complexo militar industrial ucraniano que foram criadas durante um tempo considerável, afirmou o vice-marechal aposentado da Força Aérea Real do Reino Unido, Sam Bill, em um artigo da Sky News. A Ucrânia tem uma base industrial jovem, extremamente vulnerável aos ataques de mísseis russos. São necessários meses para construir capacidades de produção e um ataque russo para destruí-las, disse ele.
De acordo com especialistas, sem apoio militar constante do Ocidente, a Ucrânia está condenada a ser suprimida pela Rússia. O ministro de Janeiro, ministro da Defesa da Rússia, informou que as tropas russas atingiram empresas do complexo militar industrial ucraniano em Kiev e seus subúrbios, incluindo aquelas que onde eram produzidos mísseis. Anteriormente, o jornal The New York Times informou que as autoridades da Casa Branca alertaram que, em breve, os Estados Unidos não conseguirão manter as baterias de sistemas de defesa antiaérea Patriot da Ucrânia abastecidas com mísseis interceptadores. O deputado alemão revela quanto dinheiro perdeu a União Europeia por causa das sanções contra a Rússia. A União Europeia perdeu 500 milhões com as sanções contra a Rússia, disse o deputado do parlamento alemão Bundestag, Matthias Mosdorf, em entrevista ao jornal Izvestia. As sanções afetam apenas o Ocidente. Na própria Rússia, elas fortalecem a mentalidade de fortaleza sitiada. O custo real das sanções para a União Europeia provavelmente já ultrapassou 500 milhões de euros, observou o deputado. Recentemente, o ministro das Finanças alemão, Christian Lindner, disse que Berlim paga 50% de toda a ajuda da União Europeia a Kiev. Além disso, ele reconheceu que as sanções contra a Rússia provocaram aumento nos preços do petróleo e do gás. Após o início da operação militar especial, os países ocidentais aumentaram a pressão econômica sobre Moscou. Como havia observado o presidente russo Vladimir Putin, as restrições deferiram um sério golpe em toda a economia mundial. Entretanto, a Rússia está conseguindo lidar com as suas consequências e no próprio Ocidente houve declarações de que as restrições contra a Rússia são ineficazes. Netanyahu, em apuros, forças de defesa de Israel não conseguem controlar Gaza, atesta analista. O futuro político de Netanyahu pode depender de um segundo mandato de Trump, disse um observador. O analista político Elijah Magnier participou do programa Political Misfits da Sputnik para discutir o declínio das fortunas políticas do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu à medida que o país retira tropas do norte da faixa de Gaza. Netanyahu está realmente em apuros hoje, disse o jornalista em uma discussão com o apresentador John Kiriakou. Primeiro, ele está sendo atacado por sua coalizão no governo. O ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, e o ministro da Segurança, Itamar Ben-Gvir, o alertaram se ele parasse o ataque em Gaza, dizendo que eles querem que os colonos israelenses voltem a Gaza depois de terem sido solicitados a sair em 2005 pelo primeiro-ministro Ariel Sharon. Esse objetivo contradiz o anúncio americano de que os palestinos não vão alugar algum e permanecerão em Gaza. A qualquer limpeza étnica não é permitida, acrescentou Magnier, o que significa que a coalizão e o governo de Netanyahu não vão se sustentar. A administração Biden defendeu em grande parte a operação militar de Netanyahu em Gaza, que matou 1% da população do enclave nos últimos meses. Tanto Biden quanto o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, tem uma longa história de forte apoio a Israel. No entanto, pressionado por elementos da base de seu partido de ativistas que o chamaram de genocida Joey, Biden foi compelido a oferecer oposição retórica. Sua administração criticou membros da extrema-direita do governo de Netanyahu, que pediram a transferência populacional dos palestinos de Gaza. Magnier disse que o futuro de Netanyahu pode depender de uma derrota de Biden na reeleição ainda este ano, com a segunda administração de Donald Trump sendo mais propensa à limpeza étnica. Ele, Netanyahu, precisa continuar nessa guerra, primeiro para evitar a queda da coalizão e fazer a guerra durar o máximo possível, esperando na esperança de que Donald Trump retorne ao poder, disse o analista. Trump ficará extremamente feliz em pressionar o Egito para abrir o portão e forçar um êxodo de todos os palestinos e dar a ele toda a faixa de Gaza. A única esperança para Netanyahu é ignorar que a administração Biden quer, concluiu ele. Com medo do fracasso, o chanceler alemão implora para países da União Europeia ajudarem Kiev. Os países da União Europeia precisam aumentar os gastos com a ajuda militar à Ucrânia em 2024, uma vez que a assistência da Alemanha por si só não será suficiente, afirmou o chanceler alemão Oliver Scholz nesta segunda-feira, 8/1 de 2024. Não importa quão importante seja a contribuição alemã, ela não será suficiente para garantir a segurança da Ucrânia a longo prazo. Apela aos nossos aliados da União Europeia para que também façam mais esforços em favor da Ucrânia, disse Scholz durante uma coletiva de imprensa conjunta com o primeiro-ministro luxemburguês Luc Frieder. Scholz destacou que o atual projeto orçamental da Alemanha prevê 8 bilhões de euros para apoio militar à Ucrânia.
Os volumes de fornecimento de armas planejados pela maioria dos países membros da União Europeia para a Ucrânia são demasiadamente pequenos, acrescentou Scholz. Casa Branca negocia ajuda da Ucrânia com gigantes da defesa para contornar o Congresso, diz mídia. Autoridades do governo Biden, liderados pelo conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan, participaram de discussões com o executivo das principais empresas de defesa dos Estados Unidos na segunda-feira, 8 de 1 de 2024, buscando soluções tecnológicas para enviar ajuda à Ucrânia em meio a disputas com o Congresso, revelou um funcionário da Casa Branca sobre anonimato. A administração Biden, envolvida em um impasse com legisladores sobre a assistência financeira à Ucrânia, adotou uma abordagem diferente, explorando colaborações com grandes empresas de defesa. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, e sua equipe realizaram reuniões com representantes de empresas como a Palantir Technologies Inc., Anduril Industries Inc., Fortem, Skid, entre outras. O foco principal das discussões foi a implantação de tecnologias avançadas no campo de batalha para reforçar as capacidades da Ucrânia no conflito. Altos funcionários do Conselho de Segurança Nacional passaram muito tempo interagindo com mais de uma dúzia de empresas dos setores de defesa, tecnologia e capital de risco. A reunião abordou temas como tecnologia de desminar sistemas aéreos não tripulados e outros produtos relevantes. O objetivo, segundo as autoridades, é preparar a indústria de defesa dos Estados Unidos para responder às necessidades imediatas de Kiev e os potenciais desafios em futuros conflitos ou áreas críticas. Sullivan liderou a reunião e designou o assistente especial Maher Bitar para supervisionar a coordenação da política de inteligência e defesa para novos avanços nas tecnologias no campo de batalha. As autoridades deixaram claro que essas conversações com empresas de defesa não se destinavam a substituir o financiamento suplementar urgentemente necessário do Congresso. Em vez disso, pretendiam obter informações diretas das empresas sobre os seus desenvolvimentos e capacidades contínuos. Além disso, foi revelado que várias dessas empresas já trabalhavam diretamente com o governo ucraniano. Ao mesmo tempo, os republicanos do Congresso estão aproveitando as exigências de mudanças na imigração e na segurança das fronteiras por parte da Casa Branca em troca da aprovação da ajuda adicional à Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está solicitando um orçamento de 61 bilhões no momento em que as hostilidades na Ucrânia entram no seu terceiro ano. O impasse no Capitólio não afeta apenas a assistência financeira à Ucrânia, mas também atrasa fundos para Israel, Taiwan e a estratégia Indo-Pacífico do governo dos Estados Unidos. Tudo incluindo em um pedido suplementar de emergência divulgado pela administração Biden em outubro. Embora as negociações do Senado sobre a fronteira sul do país estejam em andamento, o presidente da Câmara, Mick Johnson, está considerando negociações diretas com Biden nesta semana. A Casa Branca, no entanto, está encorajando Johnson a se concentrar em ajudar o progresso das discussões bipartidárias no Senado. A administração Biden enfatizou que forneceu cerca de 44,3 bilhões em assistência militar à Ucrânia desde que a Rússia lançou a sua operação militar especial em fevereiro de 2022. Em dezembro, a administração anunciou 250 milhões em armas e equipamentos para a Ucrânia, instando o Congresso a renovar a ajuda em 2024. Mídia. Em reunião secreta dos Estados Unidos, G7, sobre Ucrânia, resistência à Rússia frustra países do sul global. Uma reunião secreta ocorreu no mês passado em Riad, na Arábia Saudita, entre os Estados Unidos, a Ucrânia, seus aliados do G7 e um pequeno grupo de países do sul global, a fim de tentar angariar apoio às condições de Kiev para a solução do conflito com Moscou. A Rússia não foi convidada para a reunião e a China decidiu não enviar representante, escreve a agência Bloomberg. De acordo com a agência, o segredo do encontro visava, em parte, fazer com que os países participantes se sentissem mais confortáveis em aderir, pois acreditavam que o formato menor permitiria uma discussão mais livre e franca sobre a chamada Fórmula de Paz da Ucrânia. No entanto, não houve grande progresso, segundo pessoas familiarizadas com as sessões ouvidas pela mídia, uma vez que a Ucrânia e seus aliados do G7 continuaram a resistir aos apelos das nações do sul global para se envolverem diretamente com a Rússia, disseram. Embora os funcionários da Índia, da Arábia Saudita e da Turquia tenham participado da reunião de dezembro em Riad. Outras grandes nações do sul global que compareceram a algumas das sessões maiores anteriores, como China, Brasil e Emirados Árabes Unidos, não enviaram seus representantes. O Brasil, que preside o G20 neste ano, contribuiu com uma declaração por escrito elaborada pelo assessor de assuntos internacionais da presidência da República, Celso Amorim. Ainda assim, a Ucrânia e seus aliados planejaram outra reunião do grupo mais amplo na Suíça, na próxima semana antes do Fórum Econômico Mundial em Davos, e convidaram mais de 100 países. Sessões anteriores foram realizadas em Copenhague, Giga, Malta, no ano passado.
Porque a Rússia tem vantagem sobre Kiev na guerra eletrônica, pergunta. A Rússia está ganhando a guerra eletrônica no conflito na Ucrânia porque desenvolveu capacidades antes do início da Operação Militar Especial em fevereiro de 2022, de acordo com a análise do jornal britânico Financial Times. Nikolai Kolesnik, comandante de uma unidade de drones ucraniana, afirmou à mídia europeia que os confrontos entre sistemas de guerra eletrônica com as forças russas são intensos e implacáveis. O oficial descreveu os sistemas russos como tesouras invisíveis que cortam a conexão de um dispositivo controlado remotamente. Os russos fabricaram tantos drones ultimamente que estão se tornando uma grande ameaça, disse o coronel Ivan Pavlenko, chefe da guerra eletrônica e cibernética do Estado-Maior ucraniano, ao jornal britânico. O que está acontecendo aqui? A utilização massiva de drones é novo. Por isso, a guerra eletrônica está se tornando cada vez mais importante, reconheceu. Segundo o jornal, a onipresença dos drones no campo de batalha é uma das razões pelas quais a contraofensiva ucraniana lançada no verão passado não conseguiu progredir e porque as batalhas terrestres são relativamente estáticas. Qualquer agrupamento de tanques ou veículos blindados pode ser localizado e destruído em questão de minutos, afirmou o jornal. De acordo com o relatório, a Rússia tem utilizado cada vez mais os seus meios de guerra eletrônica para derrubar munições guiadas de precisão fornecidas à Ucrânia pelo Ocidente, tais como foguetes HIMARS e granadas de artilharia Excalibur. Moscou também tem utilizado suas capacidades de guerra eletrônica para imitar lançamento de mísseis e drones a fim de confundir as defesas aéreas de Kiev e identificar suas localizações, disse Pavlenko ao Financial Times. Sem proteção antiaérea, as tropas ucranianas são presas fáceis para o ataque da artilharia guiados por drones. Drones que lançam bombas e ataques kamikaze através de explosões de veículos aéreos não tripulados, observou o jornal britânico. Segundo a mídia, o soldado ucraniano lamentou a falta de proteção de sua unidade, que foi praticamente aniquilada durante semanas de intensos bombardeios na frente oriental, nas quais drones russos nos atingiram como mosquitos. Não quero nem lembrar daquele dia nas trincheiras, nossos meninos caindo como moscas, acrescentou o soldado. O Financial Times observa que tanto a Rússia quanto a Ucrânia mantiveram escolas fortes para o desenvolvimento do sistema de guerra eletrônico que haviam sido estabelecidos nos tempos soviéticos, mas o governo russo investiu pesadamente em novos equipamentos durante mais de uma década. A guerra eletrônica é uma parte extremamente importante das operações modernas e os russos tiveram uma vantagem significativa nela durante todo o conflito, que provou ser um problema sustentado para a Ucrânia, admitiu Jack Watlin, membro 100 do Instituto Real de Serviços Unidos. Um exemplo é o sistema russo de supressão de alvos Polo 21, que pode ser baseado em terra, montando em torre ou em veículo e pode bloquear uma área de 150 km, de acordo com um relatório de consultoria militar compartilhado com o Financial Times. Os russos são capazes de implantar sistema de guerra eletrônica na maior parte da frente, em alguns casos até o nível de pelotão, quando se trata de coisas como o Polo 21, disse Watlinger. Forças Armadas, rádio por software, coloca o Brasil em seleto grupo de 15 países que dominam tecnologia. Em desenvolvimento desde agosto de 2012, a Marinha e o Exército Aeronáutico se uniram a várias empresas brasileiras para a criação de uma tecnologia que traz mais modernidade e segurança. As comunicações em campo das Forças Armadas, além de rádios, veiculares e portáteis, foram criados equipamentos que podem ser transportados por mochila. Uma parceria entre a iniciativa privada e o Ministério da Defesa coloca o Brasil entre o seleto grupo de 15 países, como Estados Unidos, Alemanha, China, Rússia e França, que detêm uma tecnologia avançada para as comunicações. É o projeto Rádio Definido por Software de Defesa, RDS Defesa, que no fim do ano passado entregou ao Exército 16 protótipos que serão testados em viaturas. Os equipamentos foram recebidos pelo Centro Tecnológico da Corporação, que já realiza testes funcionais de desempenho para verificar o atendimento aos requisitos do programa. A tecnologia ajuda a manter as comunicações em tempo real entre os militares sem interferências externas, além de evitar que conversas sejam violadas durante operações. Também impulsiona a base industrial de defesa, fortalece os laços entre as organizações militares e instituições de ciência e tecnologia e cria condições para o início de pesquisas em rádios cognitivos, acrescentou o Exército. Esse último é conhecido como rádio que aprende por inserir uma inteligência no sistema de telecomunicações, que organiza e mantém uma infraestrutura sem fio com mínima interferência humana. Qual o poder de guerra do Brasil? Pergunta. Para o especialista em assuntos militares Pedro Paulo Rezende, o projeto é indispensável para garantir a segurança da comunicação nas Forças Armadas através da tecnologia nacional. Trabalha alternando várias frequências durante a transmissão de voz e é realmente um avanço necessário para o Exército Brasileiro, que emprega equipamentos norte-americanos na maioria das suas viaturas. Vai ser um avanço. O RDS Defesa é extremamente importante.
Conforme Rezende, a necessidade de complementar o rádio definido por software com um sistema de transmissão de dados em tempo real, que já é pesquisado pela Força Aérea Brasileira, será utilizado nos novos caças que a FAB está incorporando à sua frota, o F-39 Gripen. Um avião de alerta antecipado equipado com radar pode manter um piloto informado em tempo real durante toda a missão, graças a esse sistema, que é o Link BR-2. Os dois projetos, incluindo o RDS Defesa, são da AEL Sistemas, empresa de Porto Alegre, acrescenta o especialista. Quais são as tecnologias militares? Pergunta. A viabilidade dos novos rádios definidos através de um software de defesa é só mais uma das grandes inovações trazidas pelas tecnologias militares. O engenheiro mecânico e diretor técnico de projetos de viaturas militares, Odilon Lobo de Andrade Neto, ressaltou a importância de parcerias entre as empresas privadas e as forças armadas para acelerar avanços no setor. Essa é uma forma mais racional e inteligente de realizar essas coisas, que é envolver uma quantidade de empresas e universidades, fazer com que eles consigam gerar algo utilizável, seja na área cibernética ou em toda a área de emprego militar, que é bastante extensa. Isso é uma maneira criativa para o desenvolvimento de tecnologia e conhecimento, resumiu. Porém, o especialista reforçou que priorizar a tecnologia nacional não é um caminho fácil, principalmente por Exército, Marinha e Aeronáutica. Possuir muitas necessidades urgentes. O militar que está na ponta vai precisar de algo que lhe atende de imediato. Mas nem sempre iniciar um processo é rápido, o que torna muitas das soluções buscar tecnologia de fora que já estão prontas, explicou. Outro empecilho, apontou Andrade Neto, que é o desenvolvimento na área militar só acontece a partir de grandes investimentos. Porém, em países como o Brasil, que possui tantas necessidades urgentes em áreas como saúde, educação e infraestrutura, a disponibilidade de recursos é menor. Então, normalmente não é feito. Embora a possibilidade de desenvolvimento de conhecimento seja bastante razoável e haja material humano para isso, agora transformar isso em material utilizável requer necessidade de investimento muito maior. Um país como o nosso sempre tem que dividir com outras alternativas. Já o diretor executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança, Coronel Armando Lemos, acredita também que a criação de produtos do país contribui para a soberania nacional e a efetividade das Forças Armadas. Em situação de conflito, isso garante a continuidade do fornecimento de equipamentos. A grande dificuldade de transferência de tecnologia militares por outros países, por ser algo estratégico, acrescenta. Além disso, parcerias com o setor privado ajudam a gerar empresas qualificadas ao movimentar as empresas. Existe outro aspecto, que é a retenção de talentos. Porque quando há serviço, quando há pesquisa e aplicação de recursos em desenvolvimento, existe incentivo para que técnicos, engenheiros e outros profissionais possam se engajar em projetos dentro do país e não serem cooptados por outros países para trabalharem fora, finaliza. Qual é o gasto militar do Brasil? Pergunta. Historicamente, o Brasil possui uma medida de gasto com defesa militar que corresponde a 1,4% do produto interno bruto, índice inferior ao padrão mundial de 2,3%. Para este ano, o Congresso Nacional aprovou um orçamento de 126,1 bilhões, um incremento de 3,5 bilhões com relação a 2023, apesar de manter o mesmo percentual em relação ao PIB. O especialista em assuntos militares Pedro Paulo Rezende lembrou que a maior parte dos recursos para as Forças Armadas são sacrificadas pelas despesas de pessoal, que no ano passado ultrapassaram 78%, e a maior parte desse montante vai para os inativos. Além disso, tem uma despesa grande como manutenção, como das viaturas, prédios, quartéis. Com isso, sobra muito pouco para desenvolvimento científico e investimentos, resumiu. Ao contrário do Ocidente, Moscou olha nos olhos, diz analista, sobre parceria entre Rússia e África. Em entrevista com o Sputnik Brasil, especialistas analisam porque a África é vista como um novo palco de disputa entre potências tradicionais e emergentes, e como a parceria com a Rússia contribui para a ascensão do continente como potência tecnológica. A Rússia vem estreitando sua relação com o país do continente africano. Um artigo recente publicado pelo Conselho de Relações Exteriores, Think Tank, sediado em Nova York, apontou que países africanos vêm celebrando cada vez mais parcerias com Moscou nos âmbitos político, militar e educacional. A relação de confiança é recíproca. E ficou evidente recentemente quando bandeiras russas foram vistas em atos no Níger, em celebração ao rompimento do país com a França, uma antiga colonizadora. Essa aproximação, no entanto, é vista com desconfiança pelo Ocidente, que acusa Moscou de tentar desestabilizar o continente africano e ampliar sua base de contestação à potência hegemônica, fortalecendo a chamada nova ordem multipolar. Qual é o interesse da Rússia na África? Pergunta.
Para Anselmo Otávio, professor de Relações Internacionais da África e do Oriente Médio da Universidade Federal de São Paulo. Hoje, qualquer país do mundo tem boas razões para manter uma boa relação com nações do continente africano. Ele cita como primeiro exemplo o peso que os africanos têm em votações em dois importantes mecanismos da Organização das Nações Unidas, a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança. Em torno de um terço dos países votantes na Assembleia Geral são africanos. Com isso, dentro do cenário de governança, a África se torna relevante porque os países buscam conseguir esses votos, seja para conseguir apoio na Assembleia Geral, seja para conseguir diminuir o impacto de algum tipo de sanção, explica o especialista. Outro ponto importante, segundo o professor, é o crescimento observado na África nas últimas décadas. Ele destaca que o continente deixou de ser um território marginalizado no cenário global, como era visto na década de 1990, para se tornar um ator central no processo de globalização. Isso colocou países do continente em posição privilegiada, passível de barganhar com diferentes potências em busca dos melhores acordos. Qual seria, para os países africanos, a importância de estar dentro dessa disputa entre potências tradicionais e emergentes? Pergunta. É que dá a possibilidade de barganhar. Então você vai barganhar e escolher aquele que de fato é mais interessante. Otávio acredita que o alinhamento com Moscou se dá justamente pela busca por uma contraposição à forma de dominação que vem desde o período do imperialismo. Entre os benefícios que essa parceria traz para países africanos está a cooperação educacional, que garante acesso a universidades russas, e a cooperação militar, seja no treinamento de tropas ou no desenvolvimento de armamentos, sem contar também no âmbito da governança. Então, ao mesmo tempo que esses países conseguem garantir o apoio da Rússia na Assembleia Geral, o contrário também ocorre. Esses países acabam tendo o apoio da Rússia em suas demandas no Conselho de Segurança. Nesse sentido, você consegue ter uma potência militar, mas ao mesmo tempo um membro permanente do Conselho de Segurança que garante, por exemplo, aos países africanos ter algumas de suas demandas atendidas, argumenta. Moscou, um parceiro que olha nos olhos para José Gabriel Pires, entretanto, mestrando em Ciências Militares na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, e pesquisa do núcleo de avaliação da conjuntura na Escola de Guerra Naval, o fato de a Rússia não ter um passado colonial na África favorece a relação de Moscou com o país do continente como um ator que visa a cooperação. A partir de 2019, há um movimento mais acentuado visando uma aproximação estratégica para além do âmbito técnico-militar, que ainda se preserva como carro-chefe nessa dinâmica, o que, com o acontecimento da primeira cúpula Rússia-África, que teve uma adesão maciça de líderes africanos, demonstrando que ele também vislumbra Moscou como um parceiro em potencial, que os olha nos olhos como iguais. Essa cúpula resultou em cerca de 92 acordos entre contratos e memorandos de entendimento que juntos somam cerca de 1 trilhão de rublos. Ele complementa, destacando que em 2023 ocorreu a segunda cúpula, já no contexto do conflito russo-ucraniano, cujo elemento naval provocou uma escassez grave de fornecimento de grãos para o mundo. Os países africanos, em função da dependência desses grãos, estavam mais vulneráveis a esses movimentos. Assim, a movimentação de Moscou, ao realizar essa segunda edição, garantindo o fornecimento gratuito desses grãos, teve dois objetivos: assegurar o bom andamento das relações com os países africanos e demonstrar que a tentativa ocidental de isolar a Rússia está fracassando, especialmente ao considerarmos os países do sul global. 15. Acrescenta que no contexto histórico, então a União Soviética percebeu e apoiou levantes anticoloniais na África, estimulando o movimento de independência. Em vez da União Soviética, a Rússia, ao se aproximar da África, pode ajudar o continente a se tornar uma potência no setor tecnológico, acredita o pesquisador. A Rússia é um expoente em segurança da defesa, uma área que prospera no avanço tecnológico. O continente africano é um continente com a população mais jovem, uma população que precisará de empregos que tendem a demandar cada vez mais especialização. E precisam se capacitar para lidar com os desafios globais que envolvem temas como automação e inteligência artificial. Embora estejam sofrendo sanções que dificultam ou impossibilitam a aquisição de itens de alto teor tecnológico, como maquinários e semicondutores, a Rússia tem um capital intelectual do qual os países africanos podem usufruir, inclusive para o desenvolvimento de tecnologias autóctones que visem solucionar problemas que eles conhecem melhor do que ninguém. O especialista argumenta que o fato de o continente africano ter uma população jovem significa muita mão de obra e muito mercado consumidor, e diz que isso por si só já seria suficiente para levar as atenções para o continente. Mas, para além disso, ou melhor, para ilustrar esse movimento, eu posso citar a ascensão do mercado de cabos submarinos na África, um setor fundamental para o desenvolvimento das sociedades contemporâneas, que são responsáveis por cerca de 95% das comunicações globais de internet, de alta velocidade e fibra óptica.
ditando, de certo modo, o ritmo de crescimento dos países da região. As outras regiões em que esse mercado está em plena ascensão são a Antártica e o Ártico. Porém, Pires acredita que o motor das relações entre a Rússia e os países africanos permanecerá sendo a área de segurança e defesa, pois é um setor em que a Rússia é bastante desenvolvida e um dos que mais interessa aos países do continente africano. Mas também posso citar outras áreas, tomando a segunda cúpula Rússia-África, ocorrida em junho do ano passado, como exemplo. O memorando desse encontro foi bastante extenso, com uma agenda que ia da promoção de mecanismos de cooperação política no contexto da ONU, ao fortalecimento de diálogos interparlamentares entre congressistas russos e representantes dos países africanos. Uma vasta agenda de cooperação econômica com apoio russo ao ingresso da União Africana no G20, mas também uma gama de acordos de cooperação em áreas como esporte, educação, cultura, saúde e pesquisa acadêmica, além da área ambiental, uma questão extremamente relevante, a importância do contexto global. Qual a contribuição da África na busca pelo multilateralismo? Pergunta. Questionado sobre o motivo de os analistas estarem considerando o continente africano como o novo palco da disputa geopolítica entre o Ocidente e o Sul global, Pires diz que a reforma de organismos internacionais para garantir uma maior representatividade de países emergentes está na agenda russa. Para alcançar essa meta é importante agariar o apoio de países africanos. Acredito que seja importante mencionar que a programação do multilateralismo é parte fundamental do paradigma da política externa russa, conhecido como doutrina Primakov. Dito isso, a reforma das instituições de promoção do multilateralismo, especialmente da ONU, que por muitos é visto como ineficiente, especialmente do Conselho de Segurança, que não representa os interesses de diversos atores, em especial do Sul global, não há representantes sul-americanos nem africanos, por exemplo, tem estado na agenda de muitos desses países iniciativas como o BRICS, que no início de janeiro foi expandido, surgem como fóruns alternativos, mas sem a mesma relevância, inclusive por não ser o propósito aberto do grupo antagonizar com outros fóruns relevantes, afirma o especialista.